aqui diretamente. Eu estou em São Paulo, Carlos está em São José, né, Carlos? São José dos São José dos Campos, Campos, é. berço da aeronáutica aqui, É, pois né, é. o ITA, CTA e sei lá Não, mais e o que. eu diria até mais, né? Tenho até a presunção de dizer que é o berço da engenharia de sistemas no Brasil. Engenharia de sistemas aí. É, Então, começou em boa parte, né, nessa movimento aqui, né? quase INPE, para aí, hein? CTA. É, Quase. é. Cheguei a fazer o vestibular do Ah, ITA é? aí, É, mas quase, hein? É, ainda mas na época assim, não estava, cara. Aí eu tem tinha que coisas voltar que para o né? é, tem coisas Mas que são, tem que faz ser. parte. É, A vida tinha outros rumos para vir, né? Pois é. Mas vamos lá. Vou dar início aqui, então. Eu já passaram os minutos regulamentares aí. Então, pessoal, prazer enorme, privilégio muito grande estar com vocês. Mais uma vez, no terceiro dia agora do Incose Brasil, né? Conferência de 2024. Não tenho nem palavras para expressar aí a satisfação de estar junto aí com todo mundo, né? Seja aqui do capítulo, né? A Gislaine aí e o Marcos nos bastidores, né? É muita gente que faz parte aí da preparação para alguns aparecerem, né, o artista, enfim, mas eu quero deixar aqui registrada a satisfação nossa, né, com o trabalho de todos os nossos voluntários que fizeram aí muito esforço, né, e muita dedicação para a gente estar aqui com vocês hoje, tá? Então, terceira noite aqui da conferência 2024, boas-vindas a todas as pessoas, engenheiros, engenheiras de sistemas, de eletrônica, de software, né? Todas as coisas, e não só os engenheiros, que a gente sabe que engenharia de sistemas abrange aí todo um leque, né, de formações, de dedicações, de experiência, né? Então, só lembrando que para esse evento em particular, a gente não vai abrir os microfones, tá? Então, os microfones estão desligados. Então, todas as interações são feitas pelo chat, né? Então, vocês podem ficar à vontade. Tem duas formas, lógico, vocês podem conversar com vocês, né, com os panelistas aqui, mas também tem o Q&A, né, o botãozinho de QA lá, Questions and Answers, que aí é onde vocês devem enviar as perguntas, tá? A qualquer momento, não precisa esperar, não. Tem alguma coisa, né, o palestrante falou alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Então, esse evento tem o propósito, né, a Conferência de Engenharia de Sistemas aqui do Incose Brasil, tem o propósito de expandir, disseminar o pensamento sistêmico, né, aquela abordagem que a gente já tem experiência, e muitos aqui estão vindo para conhecer, né, para entender, saber se também tem né, se tem um casamento aí, né, daqui para frente, e cada vez mais se torna essencial diante das crescentes complexidades aí no cenário atual, né? Nessa terceira noite, a gente vai ter a oportunidade de continuar essa jornada de aprendizado, de reflexão, né, com o compromisso de estreitar ainda mais esses laços entre a tão, né, para mim, uma dicotomia, né, a teoria e a prática, né? Uma coisa leva a outra, né? Não tem jeito, elas estão sempre, são as duas pernas para a gente andar, né? E também fortalecer o nosso campo, né, a engenharia de sistemas em toda a sua diversidade. Então, que seja uma noite rica aí, né, aprendizado, os debates que vão acontecer também depois, né, da apresentação, né, com as perguntas que vocês tiverem, e que a gente possa fazer conexões, né? Cutuca aí no chat, fala de onde você veio, né, que cidade que você está, né, e vai começar a conversar entre vocês, tá? Então, a conferência é nossa, de todo mundo. Hoje, né, vamos começar aí com uma palestra muito bacana, a inteligência artificial em engenharia de sistemas, soluções inteligentes para problemas complexos. Nosso querido professor, doutor Carlos Henrique Neto Laos, né? Vou tentar ler aqui rapidinho a mini biografia dele. Mestrado pelo INIP, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutorado em Sistemas Digitais pela Poli, na USP, e pós-doutorado pelo Departamento de Astronáutica do MIT, lá nos Estados Unidos. Ele é membro fundador aqui, né, do capítulo Incose Brasil. Então, saudações aí, estamos sob ombros de gigantes, né? E representante da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, no Comitê de Engenharia de Sistemas Espaciais, o TC20 da ISO. Olha só, temos representante brasileiro aí nas nossas normas, né? Que vem do exterior, mas estão sendo tupinizadas, né? Localizadas. Ele foi tecnologista do IAE por mais de 30 anos e professor colaborador do ITA, também professor integral da Univap.
Carlos, estágio é todo seu. Muito obrigado aí pela sua dedicação. Sabemos que você tem provas aí, seus alunos estão aguardando ansiosamente. Manda abraço, mano. Tudo seu. Obrigado. Estão vendo já a tela aqui, já do slide, né? Isso. Não sei se, peraí, deixa eu tirar aqui deixa eu ver aqui o jeito melhor de aparecer aqui. Aí, acho que foi melhor assim. Peraí. Agora sim. Melhor, né? Bom, Beleza. muito obrigado aí pela introdução e por poder participar desse evento, né? Eu acho importantíssimo a gente manter esse fórum do INCOSE, né? Ou da nossa conferência, se possível, de forma anual, né? E até mais, a gente precisa sempre conversar, interagir entre nós, esses interessados e praticantes da engenharia de sistemas, né? Dessa vez eu vou trazer um tema, de palestra, né? Que é um tema quente, né? Eu diria assim, né? Um tema quente. Saiu a tela, não? Saiu aqui, não? Saiu a tela ou está aparecendo ainda? Eu estou enxergando. Ah, tá enxergando? Tá, Então eu tá posso tudo continuar, certo. beleza. Que é um tema novo também, né, dentro da engenharia de sistemas, né, e do modo geral para as pessoas, né, porque a inteligência artificial já existe há muitos anos, né, ela já é quase que cinquentenária, né, mas da forma como está sendo abordado hoje, né, as ferramentas de uso doméstico, vamos dizer assim, isso é uma novidade, né, também as linguagens, né, que estão sendo feitas para você interagir de forma mais assim fluida, vamos dizer assim, com a IA, isso é uma coisa nova e a engenharia de sistemas ela tem que se apropriar desse assunto e usar, né, para as atividades, que isso vai ser uma tônica geral para todas as áreas, né? Então, aqui, só coloquei aqui, né, sou professor da Univap, né, também sou professor colaborador lá do ITA e sou do membro do conselho, né, do INCOSE, tá? Então, uma pequena introdução, né, que a gente, como eu falei, né, essa integração da IA com a engenharia de sistemas, a gente pode considerar como um passo evolutivo, né, significativo na gestão de projetos. Então, essa introdução cada vez maior que vai acontecer, está acontecendo, né, ela veio para ficar, claro, todo mundo sabe disso, tá? E ela vai ser fundamental para a gente poder fazer a gestão desses projetos, desses sistemas cada vez mais complexos, mais abrangentes, mais interligados, né? Sistemas de sistemas e tudo, e a IA, ela deve ajudar a gente, né, a trabalhar com isso, tá? Eu até coloquei até um evento que aconteceu recentemente, agora em novembro mesmo, né, foi virtual, né, do INCOSE Internacional, né, que discute isso, né, para ver como esse é um tópico quente, né? Então, o próprio INCOSE tem discutido esse tipo de questão dentro dos seus fóruns de debate e disseminação de conhecimento, né? E é interessante que esse evento, ele tem lá, quem quiser acessar, eu coloquei o link aqui, né? Ele fala sobre duas abordagens, né? AI for System Engineering e System Engineering for AI. Quer dizer, ele aborda os dois lados, tanto em alavancar princípios e metodologias de engenharia de sistemas para desenvolver ferramentas de IA mais seguras, robustas e eficientes, como também do lado oposto. Tem ferramentas de IA, né, de AI, e que podem ser usados para System Engineering, né, aprofundar na aplicação e no suporte de processos, né? E aí, quer dizer, já também se apropriar de coisas que já existem, ou no outro modelo, a discussão desse workshop, né, é de focar o que dá para criar de demanda da engenharia de sistemas e aí desenvolver ferramentas de IA, tá? Então, é muito bacana você ver esse tipo de discussão, né? E, de novo, né, a necessidade da gente pensar sobre essas tecnologias, né, para resolver nossos problemas. E a gente sabe que também que, historicamente, né, a engenharia de sistemas ela sempre teve uma forte dependência, né, dessa competência, desse expertise, né, humano, né, para todo o processo de desenvolvimento, todo o ciclo de vida. Né? Até bem pouco tempo, a gente depende, e vai sempre depender, de certa forma, né, dessa capacidade humana de pensar, de decidir. Tá? Isso aí é clássico.
O que a gente está vendo hoje é como que essas ferramentas podem nos auxiliar a melhorar a produtividade, a descobrir coisas que seriam mais difíceis se você tivesse que só o humano no circuito, né? Então, as tecnologias de IA, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, ou até robótica, né? Que estão sendo disponibilizadas de maneira muito mais abrangente, muito mais facilitada, né? Vai aumentar nossa capacidade produtiva, nossa capacidade até de ajudar a pensar. Então, permitindo então um processo mais eficiente, principalmente quando a gente está manipulando grandes conjuntos de dados, que é outra tônica, né? Que está acontecendo muito, né? Esse volume significante do Big, também conhecido como Big Data, né? Para nos ajudar a tomar decisões e também a automatizar de forma mais intensiva aquelas tarefas que são rotineiras, né? E aquela mensagem, já que a gente vai, que a grande discussão, né? Então vai eliminar postos de trabalho, é uma coisa que eu vou também comentar lá no final da apresentação, né? Vão mudar os postos, não tem nem dúvida, tá? Mas a ideia é que você elimine tarefas rotineiras, minimize o esforço humano para tarefas rotineiras, principalmente, né? E que ajude até a produzir conhecimento. Então, só para falar rapidamente, né, dessas tecnologias de IA, né, como linguagem de máquina, né, por exemplo, que vai permitir que os sistemas aprendam e melhorem com a experiência sem ser explicitamente programados. Então, o aprendizado de máquina para engenharia de sistemas, né, ele vai ser ótimo, por exemplo, para fazer análises preditivas, detecção de anomalias e otimização de sistemas. Então, esse aprendizado de máquina, ele vai fortemente nos ajudar nesse tipo de atividades, né? Não só essas, muitas outras, né? Mas se a gente pudesse elencar algumas, né? Isso está sendo já feito de forma intensiva, né? Nós vamos dar exemplos aqui, né? Para ajudar nesse aspecto. Outra coisa também que ele pode nos ajudar, né? Por exemplo, técnicas de redes neurais, né? Que tentam imitar, né? Vamos dizer assim, a estrutura e a função do cérebro humano, oferecendo recursos avançados de reconhecimento de padrões, tomada de decisão, né? Isso aí vai ser crucial, é crucial, principalmente quando você fala em simulação, né, de sistemas mais complexos e também tarefas com uso intensivo de dados. Então, as redes neurais vão nos ajudar, estão nos ajudando, né, na engenharia de sistemas para essas tarefas de tentar prever o comportamento de sistemas, né, tá? E analisar o grande volume de dados, tá? Então, sem dúvida, que isso é uma outra técnica de IA que vai ser cada vez mais ser usadas, né, em engenharia de sistemas. Essas de processamento de linguagem natural, né, que é essa coisa que a gente vê nessas ferramentas, né, ChatGPT, essa coisa toda, né, que vai permitir que os sistemas entendam, interpretem a linguagem humana, né, facilitando essa comunicação aprimorada entre humanos e o sistema de computador, né. De novo, vai ser também essencial para processos, né, todos os processos que fazem coleta e documentação, por exemplo, de requisitos, né. A gente sabe que se você tiver uma ferramenta mais inteligente a partir de documentos e de qualquer tipo de imagem, produzir, por exemplo, uma versão inicial dos requisitos, né? Isso é ótimo, de novo, como a gente falou, ganho de produtividade. Obviamente que a gente vai comentar também lá no final da apresentação, né? Isso não está tirando, né, a necessidade da intervenção humana no final do processo, tá? A gente precisa ainda que o humano supervisione esse processo, né? Tem questões éticas e regulamentares, enfim, tem uma série de aspectos que a gente não pode abrir mão ainda do humano, tá? Mas ela vai dar ganhos de produtividade, já está mostrando isso, né, de uma forma muito significativa. Bom, então qual seria então o papel da IA na engenharia de sistemas? Já falando um pouco mais focado, né? Como eu também mencionei, né, tomada de decisão aprimorada, né, você tem algoritmos que podem processar essa grande quantidade de dados para ajudar a fornecer, inclusive, insights, né, para ajudar os nossos engenheiros aí nas tomadas de decisão, os elementos, né? Quer dizer, eu estou falando assim, um BI, né, um BI mais inteligente, né? A ideia é essa, tá? Também ele vai ser muito útil nessa parte de otimizar projetos e processos, sistemas, levando assim a economia de custos mesmo, e eficiência, né? Então essa busca principalmente projetos são enormes, grandes e complexos, então você precisa otimizar para chegar de uma maneira viável financeiramente e dentro de prazos, essa coisa toda. E automação de tarefas mais rotineiras e repetitivas, né? Que permitem que os engenheiros se concentrem em aspectos mais complexos, deixar então o intelecto humano
para resolver problemas mais complexos. Então, por exemplo, na engenharia de requisitos, né, isso é clássico dentro do ciclo de vida da engenharia de sistemas, né? Então, se você pegar uma ferramenta de IA que permita automação e coleta de análise de requisitos, que promova aí uma representação uma mais rápida de quais são as necessidades das partes interessadas, isso vai ser ótimo, né? Isso dá um ganho, né? Se você conseguir fazer essa primeira aproximação do que realmente o usuário quer a partir desses documentos e dados que ela vai coletar. Também esses algoritmos de processamento de linguagem natural, né, que podem interpretar documentos, né, gerando aí, extraindo e categorizando requisitos de uma forma mais eficiente, né? Então, deixar a máquina fazer toda essa interpretação e essa organização inicial dos requisitos para depois você fazer essa revisão final, né? E ajudar também a criar planos e procedimentos de teste diretamente dos próprios requisitos. Também tem um ganho ali lá na frente, né, na geração de testes para validar os requisitos, né? Isso aí ela pode também proporcionar isso para a gente. Na parte de design, né, de sistemas, os algoritmos generativos podem explorar esse espaço que a gente chama, né, espaço de design, né? As possibilidades de você criar a arquitetura, né, o desenho do meu sistema, né? Soluções mais otimizadas, que muito dificilmente um designer humano pode considerar assim tão rapidamente que nem a ferramenta. Então, avaliar diferentes materiais, geometrias, configurações, entendendo critérios de desempenho, ele pode nos auxiliar nesse aspecto, né? Modelos preditivos também, por exemplo, orientados da IA, podem prever problemas ou desvios de design, já fazendo ajustes preventivos, antes mesmo do sistema ser posto em produção, né? Em criações e produção. No V&V, isso também vai ser clássico, né? Nas atividades de verificação e validação, né? Simular vários cenários de condições, né? Também gerando insights sobre desempenho e o nível de confiança que eu tenho do meu sistema, né? Ferramentas de testes para detectar, diagnosticar, até mesmo prever falhas automaticamente, né? Agilizando assim o processo de verificação. Eu vi outro dia uma palestra aqui em São José, né? Aqui no Polo Tecnológico, São José dos Campos, aqui, os caras estão usando isso, tirando foto de pintura de automóvel, né, para detectar anomalias de qualidade ali, a partir de reconhecimento de imagem, né, de padrões da tinta na lata, né? Então, isso aí já está sendo feito tudo de forma automatizada, reconhecendo esses padrões e já detectando possíveis problemas de qualidade, né? Na validação, por exemplo, a IA pode facilitar a comparação do desempenho do sistema com os requisitos, também poderia ser uma forma, agilizar esse processo, garantindo que o produto atenda lá foi a finalidade pretendida inicialmente. Manutenção, então, isso já está virando já clássico, né? Muitas empresas, tem muitos exemplos de empresas que usam, né, através de sensores, até empresas de elevador, né, já fazem manutenção preditiva já baseada em dados que são enviados para a central, né, vendo o comportamento de desgaste de peças, né. A Volvo faz isso na Europa, já para todos os caminhões que ela tem, né. Todo o trabalho de comunicação com o motorista, já diagnosticando problemas em tempo real do próprio motor, né? E mandando pro SMS para o motorista, alguma coisa assim, né? Detectar padrões de anomalias que podem indicar uma falha potencial que pode vir a acontecer, né? No setor de energia, esses parques eólicos estão cada vez mais usando IA para fazer essa manutenção de turbinas, né? Que é um trabalho delicado e, de certa forma, muito complexo, né? Então, isso aí, fazendo esse acompanhamento pode ser otimizar a manutenção, né? A IA pode prever o desgaste, como eu falei, dessas turbinas, permitindo um agendamento mais oportuno da manutenção. Você vai deslocar uma equipe para fazer a manutenção de uma usina do parque eólico, tem que ser para resolver um monte de problemas, inclusive problemas que vão acontecer ainda, que já está dando sinais. E o controle de qualidade, como eu tinha falado para vocês, né, por exemplo, na indústria automotiva, né, empregando técnicas avançadas desses processamentos de imagem, analisando em milhares de fotos tiradas durante vários estágios do processo, indicando até os menores desvios de padrões de qualidade desejado. Isso já está implantado na indústria automobilística até nacional, né? E isso aí tem um ganho, né, muito significativo para esse tipo de mercado, né? E ou no setor eletrônico, onde as empresas estão usando a IA para detectar erros de soldagem, componentes mal posicionados e outros defeitos potenciais em nível de velocidade e precisão que nunca um inspetor humano conseguiria atingir.
Bom, agora eu queria até comentar, então, já que a gente falou, né, mas, alguns casos reais que estão acontecendo, como é que as empresas estão se posicionando, né? Eu peguei o caso da Airbus aqui, por exemplo, que usa IA para extrair conhecimento, eles colocam até no site deles, né? Eles têm diversas áreas de atuação, eles têm na parte de extração de conhecimento, de visão computacional, detecção de anomalias, assistência, coisa que chama de conversacional, né? De comunicação com os envolvidos, né? Tudo isso através de chatbots, essa coisa toda. Tomada de decisão em voo autônomo, né? Que é o grande, outro tema quente, né? Os drones e até os eVTOLs, né? Que tem que ter, que vão ter uma inteligência autônoma, né? Para voar. E isso aí tem que ser estudado e isso aí tem uma demanda complexa dentro da engenharia de sistemas, né? Para ser uma ideia também, né, eu comentei, né, que eu faço parte do grupo da ISO, né, inclusive representante da BNT, junto aos comitês lá da ISO Internacional, né, e uma das coisas que eu estou propondo para esse comitê da ISO, né, é discutir o que hoje, até na área espacial, o pessoal já está pensando em usar a inteligência artificial para processar no espaço, por exemplo, um satélite, processar a imagem no satélite, de vez em mandar para a Terra e deixar aqui em Terra processar, por exemplo, reconhecimento de padrões de queimadas ou qualquer coisa desse tipo, processar isso lá no espaço e mandar para a Terra só o essencial, quer dizer, diminuir a banda, a transmissão, isso é caro também, né? Então vai usar IA no espaço. Isso é um caso bem, vamos dizer, simples, né? Sem falar em missões para Marte, essa coisa toda, né? Mas assim, a necessidade que você tem, quer dizer, de gerenciar a IA até para a área espacial também. No caso da Boeing, né, ela fala que tem quatro pilares, né, que a solução de inteligência que ela chama de segurança, né, que ela fala que ter ferramentas computacionais para avaliar conformidade, segurança da frota, compliance, que desculpa a tradução saiu ruim, né? Saiu o compliance, quer dizer assim, essa conformidade mesmo e a aplicabilidade, né? Quer dizer, com requisitos, né? E ver também segurança de frota, desempenho também do Safety Management System, né? Que agora todos os órgãos filiados à ICAO, eles têm que ter mostrar um sistema de gerenciamento de segurança, né? Que seja moderno, inteligente, que mostre indicadores e mostre resultados dentro das exigências atuais da ICAO, né? Isso tudo demanda um ferramental todo, né, de computação e de soluções inteligentes, e isso passa pela IA. Né? A NASA, como eu falei para vocês, né, em missões, por exemplo, como ir para Marte, né, o Mars Rovers, por exemplo, né, que vai navegar autonomamente em Marte, né, tomar decisões em tempo real, né, baseados nos próprios sensores que ele tem, né, e ele vai permitir que também esses rovers identifiquem alvos que, vamos dizer, tenham um valor científico valioso ali no solo, né? Para coletar, processar. Isso é muito caro também, né? Então ele tem que ter o melhor possível, né? Intensivo, vamos dizer, de IA para poder fazer os trabalhos científicos em solo de Marte, de uma forma que ele consiga ter resultados mais eficientes, mais eficazes, né? Por exemplo, aqui esse braço aqui, né, tem uma caixa, né, que é o Pixel, né, que vai fazer essas análises, né, um espectrômetro, né, que vai analisar o solo, já processar isso e verificar se tem alguma composição química nesses minerais, né, para ver se tem água, essa coisa toda, tudo de forma autônoma, né? A FAA, como eu falei também para vocês, né, o administrador de tráfego aéreo, né, toda a gestão, não é só de tráfego aéreo, né, gestão a nossa ANAC, né, de aviação civil, né, ela já está usando de forma intensiva nos Estados Unidos o apoio do IA para fazer a gestão do tráfego aéreo, para prever condicionamento no espaço aéreo também, né. Tem um verdadeiro ecossistema todo vamos dizer, de controle do espaço e das aeronaves, né, usando IA. A Embraer também, né? Aí mostrou aí também já aí acho que foi o ano passado, esse ano, né? Nessa feira da aviação na Flórida, né? Ela mostrou já esse avião 100% autônomo, né? Quer dizer, não tem piloto,
não tem nem cabine, né, no avião, esse protótipo, né, já pensando que vai ter um voo totalmente autônomo, né, tanto de decolagem como de pouso, né, totalmente autônomo, que é uma tendência, né? Só uma questão comercial que eles não fazem isso, né? Que você entrar numa aeronave sem saber que não tem um piloto, tem gente que talvez não vá entrar na aeronave por causa disso, mas ela hoje já tem condições de fazer totalmente o voo autônomo, né? Intercontinental. Esses de VTOL, então, é tranquilo. No setor de energia, né, também esses smart grids, né, também usam muito intensivamente, isso é um ganho de, vamos dizer assim, financeiro, né, e de distribuição de energia altíssimo, né, prevendo picos de demanda, falhas nas redes elétricas em tempo real, ajudando a evitar apagões e outros problemas. Aí é muito intensivo, né? Hoje está aumentando cada vez mais o uso de IA para ajudar esses sistemas de energia, né, a funcionar de forma mais otimizada, tá? E sem falar em medicina também, né? O Watson da IBM, né, que é usado em hospitais para ajudar no diagnóstico de doenças, como câncer e outras demandas, né? Atendimento ao paciente, redução de custos mesmo, né, médicos mesmo, né? Envolvimento do médico do paciente através de comunicação via celular, né? Chatbots, usando chatbots e tudo, né? Redução de erros, tudo isso são premissas que a IA da IBM está adotando nesse segmento aí de saúde, né? O Da Vinci também, né? São robôs também que fazem operações, né? São robôs que vão fazer cirurgias complexas, né? Minimamente evasivas, permitindo, claro, uma precisão muito maior que a mão humana, né? Para evitar erros e melhorar os resultados, né? Tá? E esse Babylon Health aqui do Reino Unido, né? Também já está consagrado isso, né? Para monitorar sinais vitais dos pacientes remotamente, né? Já virou, já do próprio sistema de saúde já está adotando isso e mandando diagnósticos e tudo, e análise para o médico do paciente remotamente, tá? E, finalmente, o agronegócio, né? O John Deere, né, que é um dos grandes atores aí do agronegócio, né, de fábrica de tratores aí, máquinas agrícolas, né, equipados com IA, que pilotam sozinho, né, fazem todo o trabalho agrícola sem intervenção humana, né, analisando às vezes até o solo e fazendo todo um trabalho sem precisar do humano. Isso tudo, claro, exige aí uma engenharia relativamente complexa, tá? Bom, e aí a gente parte para essa questão, né? Quais são, então, a gente falou de exemplos, falou um pouco sobre a necessidade, né? Mas quais são os desafios que a gente vê com relação ao uso de IA na engenharia de sistemas, né? Bom, primeiro a qualidade dos dados, né? Eu preciso garantir que esses dados que a IA vai processar, né? Eles são confiáveis, né? A fonte é confiável e eu tenho certeza que eles representam o universo que eu preciso da informação para poder tomar a decisão, né? Para não errar na decisão ou ter um desempenho ruim. Então, isso é uma preocupação. Como é que a IA vamos dizer assim, tratar esses dados e conseguir identificar o que é dado, de qualidade ou não. Por outro lado, também a complexidade dos algoritmos, né? Também significa um desafio, tá? Exigem recursos computacionais substanciais, tá? E um profundo entendimento dos princípios da IA e na engenharia, tá? Isso pode demandar horas de processamento, um gasto de energia altíssimo, né? Que a IA pode consumir, tá? E eu preciso ter algoritmos ótimos, adequados para poder gerar, de novo, de forma eficiente, né? Dentro de prazos e de consumo eficiente para ser produzido. Obviamente também que o impacto da IA é integrá-la com sistemas já existentes, tá? Então, tem os sistemas que a gente pode considerar agora como sistemas legados, né? E que a IA vai entrar e não vai substituir totalmente. Então, como é que vai ser essa convivência entre os sistemas que já existem e os sistemas que a IA vai ser mais intensiva, né? Para deixar ele compatível dentro de um ciclo de vida e o fluxo de trabalho, tudo isso tem que ser considerado para existir uma coexistência harmoniosa entre os sistemas que já existem e os de IA que vão interagir com ele. Tem uma outra questão que é muito delicada, né?
que é os desafios éticos e sociais. A gente sabe que a IA vai mexer com dados, e esses dados ainda têm um viés, tem um bias aí, né? Eu li um trabalho da Unesco, inclusive, falando sobre IA para educação, e eles falam assim, a grande concentração de, de dados, onde a IA vai alimentar os seus algoritmos, estão nos países mais ricos, né? Então, por exemplo, o viés é fazer uma análise a partir de uma população concentrada onde tem uma maior riqueza. E aquela população onde tem menor riqueza e, consequentemente, menos dados para ser providos para oferecer, isso pode mascarar algumas realidades, mascarar algumas soluções, né? Então, tendências de desvios não verificados em dados podem resultar em modelos de IA que perpetuam esses viés, levando a decisões distorcidas na engenharia de sistemas, né? Principalmente quando você pensa em sistemas sociotécnicos, né? Comportamento humano, populações diferentes, isso tudo pode impactar na resposta da IA. Isso tem que ser, a gente tem que trabalhar em cima disso também, né? A responsabilidade é outra questão importantíssima. Por quê? Tá bom, então a IA gerou uma decisão ou gerou uma resposta, tá? Mas e aí? Né? Quem que vai assinar embaixo? Né? Né? Eu tenho que ter algum mecanismo de governança em cima do que está sendo feito pela IA. Alguém vai ter que ter a coautoria disso, ou a responsabilização de alguma forma pela verificação sobre o que foi gerado, porque senão pode acontecer um acidente e a responsabilidade vai ser a máquina. Como é que vai ficar? A gente vai precisar ter mecanismos de responsabilidade para os dados que são gerados ou para as decisões que são geradas a partir da IA. E como eu tinha falado, né, inicialmente, né, essa questão da mudança de postos de trabalho, né, a gente sabe que apesar que a IA possa automatizar certas tarefas, há uma preocupação sobre o seu impacto aí no setor de engenharia. Então, o nosso foco deve ser, dentro do nós como engenheiros de sistemas, né, deve ser como a IA pode aumentar as habilidades humanas em vez de substituí-las. Ou, se for o caso, substituir alguma atividade, qual é o nosso papel em cima das outras coisas que vão ser demandadas a partir dessa automação, né? Então, nunca perder de vista essa questão da mudança de pós-trabalho, que isso é normal, desde, né, desde a era industrial isso acontece, só que agora de uma forma muito mais intensa e muito mais especializada. Então, por conta disso, a gente tem que estar mais atento e talvez observar com mais rapidez, né, como é que a gente vai se adaptar a essas mudanças e essas mudanças de trabalho, de posto de trabalho, de tecnologia que vai advinda disso, tá? Bom, para ir encerrando, né? Então, as estratégias de mitigação, de novo, vem com essa coisa de treinamento e educação. Então, o treinamento contínuo para os engenheiros de sistemas é essencial para acompanhar essas tecnologias em evolução. Então, a gente tem que correr atrás, não tem jeito, né? As tecnologias estão evoluindo muito rapidamente e a gente, como engenheiro de sistemas, né? E ainda por cima, engenheiro de sistemas, que tem que ter essa visão do todo, né? A visão de lá da frente, nós vamos ter que estar sempre se capacitando para acompanhar essa evolução muito rápida. Então, enfatizar o aprendizado ao longo da vida é essencial para se adaptar a essas mudanças, é clássico também, né? De novo, essa questão das diretrizes éticas, a gente tem que estabelecer diretrizes éticas para o desenvolvimento e implantação de IA na engenharia de sistemas, isso é fundamental para garantir, de novo, justiça, transparência e responsabilidade sobre as decisões que vão ser tomadas. Alguém tem que se responsabilizar por isso, ou uma corporação que seja, uma entidade, mas tem que ter, não pode jogar isso como uma decisão só da inteligência artificial, tá? E ser justo, né? Claro, também colocar isso na balança nessa hora de tomar decisões ou de automatizar algum tipo de solução. E também pensar em modelos colaborativos, né? Que vão combinar esses recursos que a IA vai prover com essa experiência humana, né? Para levar esses resultados de forma mais eficaz e eficiente. Não dá para sair desse trabalho, desse jogo, né? A experiência humana sempre vai ser essencial para analisar as decisões da IA e trabalhar junto, inclusive, com essa decisão. É isso aí que eu queria falar, né? Eu espero ter, pelo menos, suscitado, né,
a questão. Obviamente que isso é uma coisa que está começando dessa forma intensa. O que a gente tem que, como engenheiro de sistemas, fazer é se apropriar dessa tecnologia, usá-la o melhor possível e não deixar de lembrar dessas questões de responsabilidade, de ética, de comportamento, do uso, de trabalho, de treinamento e tudo, de capacitação nessa área, para poder acompanhar essas evoluções que estão acontecendo de forma muito rápida. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Eu passo aí para, eventualmente, para as perguntas. Excelente, Carlos. Como você diz, é o assunto mais top, né? Mais quente aí do momento. Não teria como passar, né? Sem estar presente aqui na nossa conferência. Então, de cara, eu já agradeço aí a sua participação por trazer, né? Essa reflexão, né? É uma reflexão, é isso E mesmo. ajudar aí o pessoal a preparar, né? Para o que está chegando, né? A gente sabe que não é uma questão de quando, já chegou, né? É, A questão nossa agora é o que que nós vamos fazer com isso. é isso. E aí sobra muita coisa, né? Enquanto o pessoal se esquenta aí, né? Começa a colocar algumas perguntas, né? Uma coisa que você comentou desde o início, né? Aquela questão as duas direções, né? AI for for SE e SE for AI, né? É lógico, o tema não é todo esse, mas só para, se quiser dar uma distinçãozinha ali um pouco É, melhor, assim, bom, o que que o pessoal lá do CERC está fazendo, quais são as é. pesquisas nessa área? Então, é bem isso mesmo. Quer dizer, assim, no caso da IA para engenharia de sistemas, né, quer dizer, assim, no fundo, está querendo assim, tem um ferramental aí, por exemplo, né, de gerar BIs ou gerar tomada de decisão. Já existe no mercado e como é que nós vamos se apropriar disso na engenharia de sistemas? Quer dizer, nós vamos adaptar nas ferramentas que já existem, de torná-las práticas para engenharia de sistemas. Isso aí é uma coisa que é o mais rápido, inclusive, né? O que está no mercado e a gente vai se apropriar dentro do ciclo de vida, como levantamento de requisitos ou coisa desse tipo. Isso é uma coisa que eu acho que dá até para a gente atuar de forma mais rápida. A outra é criar ferramentas a partir das demandas da engenharia de sistemas já criadas voltadas para isso. Que isso eu acredito, inclusive, que é um papel, né, das universidades, das pós-graduações, né, de já pensar de uma forma muito mais customizada. Então, esse eu acho que é um momento mais, um segundo momento, quase, né? Se a gente for ver lá nos trabalhos que estão disponíveis lá sobre esse workshop, né, você vê que já é mais difícil, né? Já não é tanta coisa que está discutindo em cima disso, porque já existe assim, ó, quem tá fazendo isso, né? Quem está gerando sistema já está criando ferramentas, né? Ou, ao contrário, né? As ferramentas já estão aí, vamos usar. E aqui é o mais comum. Então, assim, eu acho que nós temos que investir os dois. Investir nas duas vertentes, desde que, claro, faça uma análise, veja o que está mais adequado, né? E que não tem tanto viés, vamos dizer assim. Eu acho que é bem por aí. Essa preocupação de viés, alucinações, né? Eu fico perguntando também, né? Quem é que olha as alucinações dos humanos também, quando vão fazer as Pois coisas, né? é. Então você vê que a criatura está seguindo o criador, né? É. Tá nesses... Mas é curioso, né? No caso dessas LLMs, né? Essas linguagens, né? De processamento de linguagem natural, né? Eles falam até assim, você perguntar em inglês, o resultado é muito melhor do que se perguntar em português, né? Porque a base de dados que tem espalhado pelo mundo vai ser em inglês. Então, assim, Exato, até tem essa preocupação até, né? exatamente. Como você pergunta e que língua que você pergunta, né? E cuidado danado com esse negócio do viés, né? Porque a resposta vai vir É, de um perfil de países ricos, onde tem a quantidade de dados é muito maior e tudo, né? Que pode não, às vezes, ser totalmente adequado para a nossa realidade aqui né? Do lado sul do planeta aqui, né? Vamos dizer assim. já pegando o gancho, a primeira pergunta nossa ali no Q&A, né? É o Herbert Costa. Já agradeço aí, boa noite, professor Carlos, obrigado pela apresentação. Eu sei da existência do grupo de trabalho do INCUSE, de SE for AI e AI for SE. Minha pergunta é se você está a par desses trabalhos, e em especial sobre a participação de brasileiros nesse grupo. Não, né, o Herbert, eu não estou, viu? Eu baixei até uns trabalhos dessa edição, mas eu não sei como é que estão se organizando, tá? Não sei como é que estão se organizando. Então, acho que a gente tem que procurar, inclusive, eu vou tentar me informar mais, tá? Eu quis colocar isso para o workshop aqui, para nosso encontro, nossa conferência aqui, por conta desse workshop ser
ser tão recente, né? E aprovação, mas eu acho que a gente tem que se apropriar mais. Inclusive, acho que vale a gente colocar isso como uma área de estudo do nosso capítulo, né? Para a gente começar a pôr o pé nisso, né? Tem um braço aqui, né, dentro do Brasil para estudar isso aí, tá? Mas eu não sei te dizer. Vamos correr atrás, isso é importante. Beleza. Aqui a gente também já está bem curioso com isso, né? É, é, é. Questão do, da questão do que você falou, né? Do satélite já começar a fazer algumas coisas. É que a gente faz computação na ponta, né? Na borda, o edge Sim, computing, né? Tentar sim. trazer um pouco mais de processamento para as pontas para evitar a Isso. transmissão, as coisas. É, então. Até Então, para. E é caro isso para o setor espacial, né? é, Então, se você puder processar lá, né? Hoje até no celular eles estão falando, né? Hoje o próprio chip vai vir com isso, né? Já está vindo o chip com isso. Tudo para aliviar o processamento na nuvem e tal, né? Então, assim, essa outra tendência, a gente tem que também tomar pé e ver como é que a gente pode tirar o melhor disso, né? Como é que a gente pode usar esse processador já com inteligência artificial embarcada, né? é, De forma mais otimizada possível. É uma outra área de pesquisa importante que a gente tem que também se apropriar aí para conseguir exato. já ter, vamos dizer assim, um diferencial de mercado, inclusive, né? Eu tive Colocar um. aqui, viu? Colocar no chat aqui um link aqui o Isso, Fábio, né? Colocou um link aqui legal, isso. legal, Fábio. Valeu, Fábio. Tá, É, tá ligado, é o presidente aí, tá ligado. então, o cara tá ligado. Muito bom. Isso aí. Sua fala me fez lembrar, pai, de um projeto que eu ia participar. Eu estava lá nos 1980 e bolinhas, né? Olha Começando lá. ali nas programação e tal. Meu pai trabalhava numa empresa de agropecuária, né? Lá em Uberlândia, Sim, lá, na época era ABC Agricultura e Pecuária, não era nem Algar ainda, né? Grupo Algar. E aí, uma das coisas que eles queriam fazer era colocar adubo inteligente, né? Adubar a terra de sei, forma inteligente. Então, precisaria colocar, né? Desenvolver um equipamento sim, que tivesse lá as bombinhas dos diversos nutrientes e tal. E você tinha que primeiro mapear o terreno para saber aonde, né? sim, Fazer sim, análises e tal, para saber aonde colocar aquilo lá. Agora, imagina, hein? Eu estava no sim. final na década de Olha 80, só. tentar fazer um Então, projeto desse. aí você mistura, aí você começa a Hoje, misturar IoT com IA, né? exato. Esse tipo de coisa, você começa a fazer essas combinações, né? Aí a indústria e o agronegócio está investindo muito nisso, É, né? Isso é dá isso que eu muito, estou vendo. isso dá muito ganho de produtividade, né? Hoje eles estão fazendo isso Então, com drone, cara. Você já tem então, o drone faz isso, já monitorando só é tudo isso, então. impressionante. Então, e isso é uma área que a gente o Brasil tem que se destacar, porque a gente tem essa competência até de desenvolvimento, né? Então, essa é uma coisa que a gente pode tentar, né? O Brasil tem que alavancar isso, também ajudar a alavancar isso. Não, o futuro aí tá bem promissor, cara. Tem muita coisa. Eu vi que tem uma pergunta, mas ela não veio pelo Q&A. Eu Você vendo no tá vendo chat aqui alguém, bem eu estou grandinha, vendo no cara. chat aqui, do Arthur Hendrick. Ele quer saber a sua opinião sobre o impacto das tecnologias de IA no perfil dos líderes das empresas. Se você quiser dar uma olhada aí no... Não, ele até coloca aqui o livro de Quer como ver a como gente vender essa caneta? diz. É feita por IA. Ela É, é, tem IA, né? é. Eu acho que vai mudar o perfil do líder. Aham. Eu acho que vai. É aquela história, né? Tem muita gente que fala isso, até inclusive no LinkedIn, até já vi até no Instagram, o cara fala assim, o líder, né? Quer dizer, o que vai manter o líder vai ser como é que ele sabe usar IA, Uhum. né? Então vai ser o cara para se preservar nesse posto, vamos dizer assim, né? Vai ser a capacidade dele dominar minimamente, vamos dizer assim, um ferramental de IA, principalmente essas línguas de processamento de linguagem natural, né? Para ele poder acompanhar essa evolução e tomar a decisão corretamente, né? E Sim. ele fala, né? Como vender uma caneta, né? Essa história toda. Então, é isso aí, né? Mas assim, eu não sei, ele fala no final, há uma tendência que leva os líderes para um caminho cada vez mais técnico. Eu acho que talvez, eu não sei, porque assim, a IA do jeito que está se apresentando, ela está querendo, inclusive, tirar esse componente Exatamente. técnico, É. né? Agora, isso não livra também de você saber fazer uma pergunta melhor para a IA, né? Para a ferramenta. Exatamente. Mas assim, a tendência é a IA se adaptar ao humano, não o humano se adaptar à IA, eu acho. Então o cara vai falar, o gerente vai falar alguma coisa que do linguajar dele e ela vai conseguir entender e vai trazer uma resposta próxima do que ele Sim. queria. Agora, obviamente, vai ter que ter aí algum tipo de competência
para perguntar melhor. Mas isso aí isso é do humano, né? A Exato. ferramenta só tá exacerbando esse problema. Se a gente não É. sabe perguntar direito, né? A resposta, né? É trash in, trash out, né? Tem aquela brincadeira, É, o pessoal preocupado, né? Ah, a IA vai tirar meu emprego, né? Os desenvolvedores vai ficar todo desempregado. Aí eu falo assim, fica tranquilo. Por quê? Não, porque para IA você tem que saber perguntar, tá? Tem que saber é, explicar o que você quer, né? sim. Então, vamos É, continuar com esse emprego, porque pois é. os usuários, o que que eles querem, eles não, não vai ter essa, né? Sim. É. Mas é, Piadas. mas é muito pertinente a É. colocação. Ó, chegou mais uma aqui, do Alisson Andrade. Eu acho que eu conheço esse rapaz, mas vamos lá. Boa noite, obrigado pela apresentação. É evidente que esse futuro é inevitável e vem a galope, olha. Mas quanto tempo os senhores acham que demorará para essas mudanças alcançarem as grandes massas? Doutor Ixi. Carlos, qual a sua previsão? Olha, não sei se já chegou. Esse é o problema. Já chegou nas grandes massas. Não, eu lembro eu não queria falar isso para não revelar minha idade, né? Mas nos anos 80, quando começou a chegar os microcomputadores no Brasil, né? Foi no começo dos anos 80, né? Demorou para atingir assim rapidamente, né, a grande proporção, chegar em casa, né? Chegou nas empresas, depois que foi para dentro da casa das pessoas, demorou lá para o final dos anos 80, né? Que foi em 88, que tava mais barato, mais fácil de adquirir. Agora, você vê que a rapidez, em questão de meses, É, né, a penetração que teve já. E mais alguns meses a penetração vai ser maior ainda. Então, assim, o assustador é isso, né? A rapidez com que está. A grande discussão a que a gente está tendo dentro da universidade aqui é o seguinte, né? Como é que nós vamos fazer? Vamos liberar para os alunos estudarem? Porque você não tem jeito de você evitar isso, né? O que a exatamente. gente vai ter que fazer é mecanismos melhores de avaliar o resultado do trabalho que ele for fazer junto com o celular e com a IA. Porque isso É, não dá mais para a gente fazer. Quer dizer, essa discussão de proibir o celular, é outra coisa polêmica, né? Talvez, sim. eu não sei, mas assim, mas o cara vai, no primeiro dia de emprego, ele vai usar o celular para É, trabalhar. E aí é, você vai tirar, quer dizer, o que a gente tem que fazer é mecanismos melhores de, usando essa ferramenta de uma forma controlada, obviamente, de uma forma razoável, né? Usar isso como uma ferramenta de trabalho. E a IA também. Só que a coisa é que, questão de 2 anos mais, a gente vai estar, o mundo vai estar muito diferente já do que está hoje, né? Na questão da informação, na questão da IA. Então, a gente tem que sim. correr atrás, porque já está aí, a grande massa, de forma errada ou não, já está experimentando, né? É, tá, não tem mais para onde correr, né? Está muito rápido, né? Então, acho que está muito rápido. O pessoal costuma falar assim, né, a única constante no universo é a mudança. Eu falo assim, É, errado. Porque a mudança não está é, mais constante, ela já está é, acelerada já, né? é. Inclusive, eu também estou tentando ver se a gente coloca isso como uma disciplina dentro da universidade, né? Para ver como é que a gente pode usar isso para qualquer curso, não só para cursos de engenharia, mas, né, Exato. como é que a gente usa a IA para pesquisa, né? E eu acho que vai ser rápida a evolução também deles na É, questão da. Você vê que eles já estão colocando mensagens tipo assim, olha, não quer dizer que é garantido a fonte e tal, assim, né? Porque já existe uma discussão da onde que está vindo essa informação, né? E exatamente. até o direito autoral, né? Tem outra questão, né? Parece que o New York Times processou, ou na época, não sei se foi o ChatGPT, porque estava colocando informações que vinham do jornal. Quer dizer, como é que fica a questão do direito autoral, que é aquela questão da ética e do viés, tudo também está tudo relacionado, né? E Exatamente. você então tem uma informação que você tenha a origem, né? Para você poder minimamente avaliar a fonte, né? Da onde está sendo produzido, né? Então, E eu não sei, aí, porque eles. É, e o problema típico, né, que assim, tá, como uma grande parte, tá, né, começando a gerar textos, né, próprio AI gerando textos, é, teses, né, dissertações, artigos, a hora que você for treinar, ele vai ler o que ele mesmo escreveu, então vai ficar esse espelho infinito, né? Ele vai ser então, treinado com os próprios textos, né? Mas, é. enfim, O tem os... Herbert colocou um comentário aqui, ó. Isso, Interessante, ó. à vontade. Quer falar? Quer falar? Fala, por favor. Tá falando aí, então, tomando a É, liberdade de comentar essa pergunta, né? Eu concordo que isso já chegou, está chegando rápido. Segundo uma notícia que eu vi essa semana, a média de utilização de ferramentas de IA no Brasil, né, ele colocou aí acima de 40%, é maior que a média mundial, menor que 40%. É um dos países com mais rápida adesão no mundo. Olha, é. Lembra que nem o negócio do Instagram, né? Que a gente é um aham, dos grandes usuários do Instagram. Então, o brasileiro tem esse hábito, né?
Então, quer dizer assim, ou a gente vai ser o laboratório, É, vítima, ou a gente tem que ser um ator vamos dizer assim, decisório nesse processo. A grande questão é essa. Nós vamos ser os cobaias desse laboratório da IA, ou nós vamos ser os caras que vão dirigir um pouco para onde que a gente quer que vá, exatamente. né? Esse que vai ser o diferencial, porque senão a gente vai ser só cobaia e vamos ver, ó, o laboratório está lá naquele país maluco lá, daqueles caras que mexem com o tempo todo e estão aloprando lá, né? Nossa, não me fale, cara. Ó, eu sei que o senhor tem um outro compromisso aí em breve, seus alunos estão aguardando lá, né, para fazer. Aguardando ansiosos. Vou agradecer aí, Carlos, Eu que demais. agradeço. Quem dera a gente tivesse aí mais uma hora para É, conversar, tem muito assunto, com certeza. Só lembrando ali, o Fábio também fez um último comentário, né? Profissionais legal, legal, do gostei. sistema são bons em Fala. fazer perguntas certas, estamos bem posicionados. Eita, é isso aí, é isso aí. Não, eu acho que só de da gente instigar a perguntar, Exato. a gente já está fazendo, movimentando a coisa para o lado certo, Uma sabe boa assim? pergunta já é metade da É, solução, né? é, Da é, resposta é nesse isso vídeo. aí. Carlão, Queria muito agradecer muito também, viu, pela poder participar. Grande próximo. abraço, Fábio, grande abraço a todo mundo aí do Encose e quem está assistindo. Infelizmente hoje eu não vou poder ficar, mas amanhã eu quero ver se consigo assistir, tá? E que ótimo que essa iniciativa aí está perdurando, a gente está conseguindo produzir esses eventos, né? Parabéns Exato. aí pelo comitê do Encose aí e precisando da gente. E qualquer coisa eu deixei meu e-mail também, quem quiser fazer contato, fique à vontade. Muito obrigado, viu? Obrigadão, Carlos. Boa noite Tchau, aí, tudo tchau, de bom. gente. Obrigado, Valeu. viu? Tchau. A gente segue aqui, gente. Foi só não, o esquenta, como se diz, mas uma boa fogueira, né? Professor Dr. Carlos aí com essa provocação, com essas reflexões, né, sobre IA, que todos nós agora estamos, né? Não vou dizer que estamos sujeitos, né? Estamos já vivendo, né? A coisa já está acontecendo.